É, galera, é inacreditável o que estamos passando, hein? Neste momento aqui, cara, com essas notícias envolvendo o Flamengo. Cara, é surreal. Pelo amor de Deus, toda hora tem uma confusão, toda hora tem uma turbulência, velho. Eu estou bem chateado hoje, viu? Olha, sinceramente, cara, sinceramente. Tava tudo bem até que o Boto fez algumas coisas aí, vazaram informações, notícia do Pedro. Agora o Pedro não tá contente. Agora o Felipe Luiz não tá contente também com o Pedro. Por que que ele foi afastado? O que ele fez para ser afastado? É tão grave assim? Será que ele deu um murro em alguém? Não, né? Não, né? Então, cara, não dá para entender um negócio desse. Qual foi a indisciplina do Pedro para ele ser afastado do jogo? Vamos lá, galera, para o vídeo. Deixa o like para ajudar. Seja bem-vindo. Inscreva-se no canal. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. 4 neste sábado reúne o Flamengo, que está no nosso telão, com um personagem que é o nosso tema, e o São Paulo. São Paulo que terá a reestreia, a volta do Hernan Crespo. A notícia do dia foi o não relacionamento, né? Não está relacionado o Pedro, atacante do rubro-negro, para esta partida, e é o nosso assunto agora. Valeu, pessoal. O Flamengo bem próximo de voltar ao Campeonato Brasileiro, defender a liderança. Tem jogo neste sábado, 16h30 contra o São Paulo no Maracanã. Mas clube mais uma vez em ebulição por conta do episódio Pedro. Como informaram primeiro os companheiros do GE, o atacante fica fora da lista de relacionados por opção técnica, decisão de Felipe Luiz e sua comissão. O atacante nem fica, portanto, no banco de reservas nessa partida contra o tricolor do Morumbi. Sempre bom lembrar que o Pedro recentemente esteve envolvido em polêmica aí indiretamente, porque depois que o jornalista Mauro César Pereira divulgou conversas com uma fonte do Flamengo dizendo que o atacante Pedro poderia ser negociado por cerca de 15 milhões de euros. Seria um bom negócio, não pegou bem dentro do clube, tampouco com o presidente Luiz Eduardo Batista, o Pato. Então, o Flamengo ainda tenta contornar um pouco dessa crise. Na visão do Pedro, ele treinou separado ali, não teve nenhuma justificativa para isso, mas o Flamengo alega que não houve um treinamento separado para o Pedro. O fato é que ele ficou fora do coletivo desta sexta-feira, fazendo um treinamento físico. Então vamos ver como isso vai se desenvolver. Depois de voltar de lesão, o Pedro ele foi elogiado pelo Felipe Luiz, falou bastante como poderia até aproveitar o jogador que não vem recebendo tantos minutos assim e está insatisfeito com isso. Lembrando, galera, que o Felipe Luiz já fez isso com o Gabigol, já fez isso com o Lohan e agora com o Pedro, hein? O modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. É uma situação tanto quanto turbulenta, os jogadores de alguma maneira se manifestam em redes sociais. O volante Jorginho, que é a contratação do Flamengo nesse meio de temporada, até colocou no seu Instagram uma foto abraçada ao Pedro no treinamento desta sexta-feira. Enfim, situação tanto quanto confusa no Ninho do Urubu. Vamos ver como vai se desenvolver esse ambiente. Vamos lá, aqui é um trecho de uma entrevista do Davi Luiz, que estava no Flamengo, foi para o Fortaleza ao GE. Essa entrevista é de março, mas ela traz o seguinte contexto. Lembro de uma frase que eu falei para ele, no caso o Pedro, tomando café. Eu falei assim: Pedro, eu sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador. Mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Ele ficou até bravo comigo. Ficou 2 dias sem falar comigo, mas ele entendeu que precisava se dedicar mais, estar mais focado nos treinos. Eu puxava a orelha dele e depois ele foi até o rei da América, fecha aspas. Cara, eu lembro disso aí, hein? É verdade. Eu lembro dessa entrevista aí do Davi Luiz. E, cara, realmente, o Pedro, ele melhorou muito depois disso, né? E agora ele tá voltando de lesão. Será que não é por causa da lesão, galera, que ele ainda não se recuperou totalmente? Porque, segundo informações da medicina,
O cara que teve a lesão igual o Pedro teve, ele demora até 6 meses para voltar a jogar em alto nível, né? Vamos lá. Vamos lá, André. Em primeiro lugar, em campo, o Pedro sempre entregou gols e nunca foi um cara... Isso aí é nitidamente quem trabalha ali no dia a dia, é o Davi Luiz falando. E a informação é que o Felipe Luiz também gostaria de um empenho um pouco maior. Ele não ser relacionado é algo flagrante no sentido... É visível, é algo prático, né? Não tem nenhuma suposição, ele não está relacionado. E no Mundial a utilização dele também foi pequena. Assim, foi uma minutagem de um jogador que não é fundamental. E a gente sabe que o valor que esse jogador tem. Eu queria que você falasse como você está vendo, percebendo isso aí, André. Felipe, eu vejo por 2 aspectos. O primeiro é que parece claro que o Pedro está se comportando mal. Com isso, e com esse termo comportamento, jogador que está se comportando mal, eu não estou querendo dizer que ele não está sendo profissional ou que fora do clube a conduta dele não é a melhor. Eu estou dizendo o que me parece claro. O Pedro não está treinando bem. Aos olhos da comissão técnica, e aparentemente isso não é uma coisa nova, porque a entrevista do Davi Luiz, ela se refere a algo que aconteceu há um bom tempo. Um ex-companheiro do Pedro, que estava com ele no dia a dia, um jogador da estatura e da experiência do Davi Luiz, disse com essas palavras: se eu fosse o técnico, você também não jogaria. Então, para mim, está claro que se trata de dia a dia, com o gestual ruim, com a parte anímica que todos os jogadores precisam trazer para o trabalho na rotina semanal, algo que não agrada ao técnico Felipe Luiz, que já demonstrou publicamente que gosta do Pedro como jogador. Ele se referiu ao Pedro como o melhor 9 do Brasil. Então, a troco de que é um técnico que comanda um elenco como o do Flamengo e tem à sua disposição um jogador a quem ele chama de o melhor 9 do Brasil, não iria escalar esse atleta. Ora, porque esse atleta não está fazendo jus a essa escalação durante o trabalho na semana. Muito provavelmente foi isso que aconteceu também ao longo da participação do Flamengo no Campeonato Mundial de Clubes. Para mim, esse é um ponto. Então, se o treinador acha que um jogador não está treinando como deveria, não é nem direito, não se trata nem de ser o direito do técnico de fazer as escolhas, porque isso é bastante óbvio, mas é um dever, porque ele dirige todos. Se alguém é escalado treinando mal, daqui a pouco ninguém mais treina bem, porque essa questão competitiva de cada um ganhar a sua função, ganhar a sua escalação por intermédio do trabalho, fica completamente esvaziada e o técnico perde também uma parte importante da sua autoridade. Então, tá correto o Felipe Luiz. Galera, eu tô vendo muito torcedor criticando o Felipe Luiz, cara. Eu até agora não critiquei nem o Felipe Luiz e nem o Pedro, porque eu não sei a verdade. Eu não sei o que está acontecendo lá. Cara, o Felipe Luiz não é maluco. Ele deve saber o que está fazendo. E ele sabe o que está acontecendo lá dentro. E a gente não sabe. Então a gente não pode sair aqui igual maluco xingando as pessoas, né? Criticando as pessoas. Vamos ter calma e esperar amanhã, depois do jogo, ter entrevista coletiva. Aí a gente vai ficar sabendo, né? Vamos esperar. A outra parte é o motivo da insatisfação, e para mim está claro também que o Pedro está insatisfeito, porque senão ele não estaria se comportando dessa maneira, os motivos da insatisfação desse jogador. Então eu não vou nem lá atrás, no episódio triste, embaraçoso na história do Flamengo, quando o preparador físico que trabalhava com o Jorge Sampaoli deu um soco no Pedro, né, porque ele tinha se recusado a aquecer. Eu não entendo que o Flamengo, naquele momento, deu ao jogador o tratamento que deveria dar. E estou especulando aqui. Talvez o Pedro esteja infeliz por causa de uma série de situações. Eu quero lembrar esse episódio porque isso não é comum. Mas recentemente, como disse o nosso Pedro no material que nós acabamos de mostrar, uma pessoa do Flamengo, que todo mundo sabe quem é, mas o Mauro César, que foi o nosso colega aqui e é o interlocutor dessa troca de mensagens com uma fonte de dentro do clube, que disse que o Pedro poderia ser vendido por 15 milhões. Só imagine você, fã de esportes, no seu local de trabalho, um dos seus chefes dizendo que você pode ir embora para outro lugar por uma merreca, porque um jogador como o Pedro ser avaliado por 15 milhões é um valor muito baixo, é uma clara desvalorização. Como você se sentiria?
Então, esse assunto está ficando um pouco sério demais, né? Porque já se trata de um jogador do porte do Pedro, da importância que ele tem, se esforçando pouco. É o que está claro no dia a dia. E o clube, por intermédio do seu treinador, não o coloca para jogar. Então, isso não pode continuar durante muito tempo. É preciso que as coisas sejam conversadas e resolvidas. E o Pedro volte a se esforçar durante os treinos e o Felipe Luiz tenha tranquilidade e confiança para colocá-lo em campo. Ou então as coisas se tomarem outro caminho ou se continuarem assim. O principal prejudicado nessa história toda é o time do Flamengo. Vamos seguir o Sport Center falando do adversário deste sábado do Flamengo. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui então as informações do nosso adversário, do São Paulo. Vamos lá. O São Paulo. O São Paulo, como eu já disse, a reestreia, o retorno do Hernan Crespo, é o primeiro jogo oficial dele nesse retorno e também a notícia de alguns retornos importantes de um clube que viveu o drama ao longo da temporada de muitas lesões. Um São Paulo que precisa ser diferente nesta retomada do Brasileirão. Afinal de contas, foram 3 derrotas seguidas antes da paralisação. E um preocupante 14º lugar a 1 ponto da zona de rebaixamento. Mudanças, por enquanto, só na comissão técnica. Saiu Zubeldia e voltou Hernan Crespo. O técnico que tirou o São Paulo da fila de 9 anos sem título em 2021, com a conquista do Paulistão, teve 16 dias para trabalhar e para preparar o time, que terá uma sequência inicial bem complicada. O líder Flamengo neste sábado no Maracanã, o 3º colocado Red Bull Bragantino em Bragança e o Corinthians no Morumbi. Os reforços do São Paulo num primeiro momento vêm do próprio São Paulo. Luan, que não joga com a camisa do tricolor desde setembro de 2023, volta a ser relacionado com o técnico que lhe deu tantas oportunidades na primeira passagem. Do departamento médico estão recuperados Marcos Antônio, Oscar e Ferreirinha. Lucas Moura até treinou durante a semana, mas não participa deste primeiro jogo contra o Flamengo. Crespo espera reforços para a sequência, onde terá ainda oitavas de Libertadores e Copa do Brasil. O atacante chileno Gonzalo Tapia está chegando por empréstimo do River Plate. Um lateral direito, um zagueiro e, se sobrar dinheiro, um jogador de criação para o meio de campo são outros alvos do clube. Para compensar, as saídas de Juan, Igor Vinícius e Matheus Alves. Convite para você, São Paulino e amante do futebol. São Paulo enfrenta o Flamengo neste sábado e neste sábado também às 2h30 você acompanha Doutrinadores, especial da ESPN, que marca os 20 anos da conquista do tricampeonato São Paulino da Libertadores. O São Paulo, que é o primeiro tricampeão da Liberta entre os brasileiros. É um material emocionante para... Galera. Falar o quê, né, cara? Fazer o quê, né? Cara, vamos aguardar, vamos ter calma, não vamos xingar ninguém, não vamos por culpa nem em A, nem em B, não sabemos quem é o culpado, não sabemos quem está certo e errado nessa história. Amanhã, depois do jogo, Felipe Luiz vai dar entrevista coletiva e ele deve esclarecer essa história, né? E daí sim a gente fala alguma coisa, né, cara? Porque falar sem saber é difícil, né? Poxa, se você critica um, e se ele tiver errado? Se você critica o outro e se o outro tiver certo? Né? Então, vamos esperar, galera, vamos esperar. O Felipe Luiz não é maluco, ele é um cara inteligente, é um cara bom, é um cara que todo mundo gosta dele, né? Inclusive, né? Muita gente fala muito bem do Felipe Luiz, ele trata todo mundo bem. Pode ver, até na chegada nos hotéis ele dá atenção aos torcedores, né? Então, assim, é um cara... E é um cara que tá fazendo um bom trabalho no Flamengo, cara. Se ele tivesse muito mal, com certeza eu iria criticá-lo. Com certeza. Mas como ele tá fazendo um bom trabalho... em outubro vai fazer 1 ano que ele está no Flamengo, né?
no time principal. E ele só tem 4 derrotas. Já ganhou 4 títulos e tem 4 derrotas. Cara, ele sabe o que está fazendo. Se o Pedro foi colocado de lado nesse jogo, é porque o Pedro deu motivos. Com certeza, né? Com certeza. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Deus abençoe ao nosso Mengão. Deus abençoe a você. Que nós possamos ter um fim de semana bom. Beleza? Que a vitória possa vir amanhã em cima do São Paulo. Saudações rubro-negras. Fui.